Um cantor gospel é barrado em igreja por estar com o cabelo pintado. É isso mesmo. A Assembleia de Deus de Anápolis teria vetado a apresentação do cantor por causa do cabelo. E aí, você concorda? O cantor chegou na igreja com o cabelo pintado, ele pode ser proibido de cantar ou não? É verdade, isso aconteceu com o cantor gospel Thiago Marques. Inclusive, ele publicou um vídeo nas redes sociais denunciando que foi impedido de cantar em um congresso de jovens realizado pela Assembleia de Deus Ministério Anápolis, em Goiás, por estar com o cabelo pintado de branco, no tom conhecido como nevado, né? Segundo o Thiago, ele foi convidado para se apresentar no evento, mas ao chegar no local percebeu que algo estava errado. Após não ser chamado para cantar no momento previsto, recebeu uma mensagem dizendo que o pastor gostaria de conversar com ele após o culto. Na conversa, o líder teria confirmado que a aparência de Thiago, especialmente o cabelo, foi o motivo da exclusão da programação. Nós vamos assistir o vídeo do Thiago e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse assunto que é bem polêmico, né? Vamos lá ouvir o que ele tem a dizer. Eu fui barrado, né, de louvar em uma das igrejas Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, devido ao meu cabelo estar dessa cor, certo? Aí passou-se o horário, aí a pessoa que me convidou não me chamou. Aí eu olhei pra ela, aí ela, né, olhou pra mim, aí ela me mandou uma mensagem no celular, disse, pastor, quer conversar com você depois do culto. Eu perguntei pra ela, será que ele não deixou eu cantar por causa do meu cabelo? Só que ela não respondeu, né? E no final do culto eu fui conversar com o pastor, e realmente foi por causa do meu cabelo de nevoado. Eu vejo que tem muitos pastores que se preocupam com coisas, né, coisas que não tem nada a ver, como cabelo, veste. Tá certo que veste pode passar dos limites também, tanto para homem quanto para mulher, né? Mas, gente, tem tanta coisa para se preocupar, tem que se preocupar com a alma da pessoa, né? Essa é a fala do cantor, né? Cantor que foi na igreja e foi proibido de cantar. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, é o seguinte, será que ninguém avisou o cantor como que é o estilo da igreja? Porque toda igreja tem a sua ética, tem a sua doutrina, né? E aí alguém, eu acho que não avisou o cantor de que a igreja, né, era uma igreja um pouco mais rígida nos costumes. E aí ele também não entendeu muito bem, porque ele acabou gravando um vídeo depois criticando a atitude do pastor e da igreja. Essa situação levantou críticas por parte do cantor, que apontou o risco de atitudes como essa de afastarem jovens da igreja. Em nota ao G1, uma unidade da Assembleia de Deus Ministério Anápolis afirmou que há um código de conduta no ministério, mas que não existe nenhuma norma específica sobre a cor do cabelo. Segundo a igreja, cada pastor tem a liberdade de aplicar regras em sua congregação. Aí mora o problema, né? Porque se não faz parte da conduta do ministério, então entra naquilo que a gente falou alguns dias atrás. Cada um vai interpretar da sua forma. Então aí existe 3 erros, na minha humilde opinião. Primeiro, o erro do cantor, que foi cantar em uma igreja que ele não verificou como que é a igreja, o costume da igreja. Você está sendo convidado para ir a um lugar e a gente tem que se adaptar, se admoestar aquele lugar para não causar problema, que foi o que aconteceu com ele. Então, por exemplo, existem lugares que eu vou, até mesmo a trabalho, que não pode usar barba. E aí eu tiro para evitar um constrangimento do evento, do local e também comigo. Então, antes de eu ir a um lugar, eu me informo como que é o lugar. Eu vou pregar numa igreja, a igreja lá tem um costume de pregar de terno e gravata, eu vou de terno e gravata. Agora, se eu não quero, por exemplo, tirar barba, então eu não vou no evento, eu escolho não ir para não constranger os organizadores e nem a mim também. Segundo, aí o pastor usou, né, o seu poder
e foi conversar com o menino depois, no final do culto. Então, o pastor também poderia ter relevado, poxa vida, é um cantor convidado, já não foi convidado? Já não estava lá na igreja? Né? Era algo que ia atrapalhar o movimento do culto? Dava oportunidade para o rapaz, depois chamava quem convidou, e aí você conversava com a pessoa, certo? E aí existe um terceiro erro, que é o quê? O ministério está dizendo, não existe regras. Cada pastor vai agir da forma com quem tem que ser. Está errado. Cadê o pastor presidente do ministério? Cadê o líder da igreja para orientar os seus liderados, orientar os seus pastores, a sua liderança a respeito desse tipo e outros assuntos? Agora a igreja vai emitir dizendo que não existe uma norma. Então quer dizer que naquela congregação que ele foi, ele não poderia cantar. Se fosse em outra congregação, poderia cantar? Então a regra ou tem que ser para todos ou para ninguém. Aí gera o quê? Repercussão na mídia social. A igreja vai parar em portais de notícias que procuram criticar a igreja, que procuram detalhes na igreja para poder falar mal de uma igreja, de um trabalho que a igreja desenvolve. Então, é muita perca de tempo, isso é bobeira, gente. A cor do cabelo, barba, sem barba. Você que é convidado a um lugar, verifique o lugar que você está indo, pergunte, eu pintei o cabelo, eu posso ir assim, eu tô com barba, posso ir ou não? Você é convidado. Agora, eu ouvi esses dias o pastor Josué Brandão falando numa reunião de obreiros. Eu gosto de barba, eu acho bonito, eu me acho bonito de barba. E eu queria ter uma barba grande, gigante. Por que eu não tenho uma barba? Porque muitas igrejas que eu sou convidado a pregar não pode ter barba. Então, imagine eu deixar de ganhar uma alma para Jesus, deixar de ministrar na vida de alguém que poderia ser salvo, curado através da ministração de Deus na minha vida, porque eu deixei de ir porque eu estava com barba. A barba não é maior do que o ministério que Deus tem na minha vida. E isso dizendo o pastor Josué Brandão. Então, é bom evitar. Se você não quer provocar uma situação como essa, então não vá. Simplesmente não vá, né? Então há erros de várias partes e eu entendo também a postura do pastor, mas o problema é o extremo, né? A pessoa convidou o rapaz foi lá, não pôde cantar por conta do cabelo. Aí a igreja emite uma nota de que cada congregação tem a sua liberdade de agir conforme é o pastor. Aí se torna algo que fica desordenado. Porque aí, como é que vai agir diante de uma situação dessa? Então, fica aí essa ética ministerial, essa dica aí para todo mundo a respeito dessa situação. Quando você for cantar numa igreja, ministrar numa igreja, tome cuidado. Tome cuidado, tá bom? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.